Um dos maiores desafios nos dias de hoje é melhorar a forma de nos relacionarmos uns com os outros. Nesse contexto, o carisma acaba se tornando um pré-requisito para transmitir conhecimento e gerar oportunidade para escutar novas ideias. Para falar sobre o poder do carisma, quem está aqui é o terapeuta Eduardo Chiniachik. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Adriano. Prazer estar aqui com você, com o Leão. Obrigado. Sempre delicioso. Eduardo, vou logo começar a perguntar a você o seguinte: nós nascemos carismáticos ou o carisma se adquire? Seria muito pragmático dizer que nós nascemos prontos e tudo aquilo que se necessita já vem geneticamente com a gente. As pessoas mais carismáticas que a história conta são pessoas que nasceram até mesmo, dizemos assim, médios e que, de repente, alguma coisa faz com que essas pessoas aflorem. Então, eu gosto de pensar que são pessoas que souberam tirar uma grande lição de vida e colocaram isso na sua vida. Então, é esse momento que a gente fala assim, uma provação. E ao invés de eu me tornar uma pessoa amarga, eu me torno uma pessoa mais sábia. Ao invés de eu me fechar para a vida, eu aprendo a me abrir mais, de uma forma mais confiante. Ao invés de eu ficar remoendo velhas dores, velhos rancores, eu encontro esperança exatamente para criar o futuro que eu desejo. Você diria, então, que o carisma vem da sabedoria? O carisma vem dessa capacidade de nós tirarmos lições da vida. Isso é, ao invés de eu dizer, ok, por tudo aquilo que já me aconteceu na vida, o meu futuro vai ser extremamente dramático. E aí eu posso perceber que tem pessoas que dizem exatamente o oposto. Por tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, eu sei o que eu não preciso mais repetir. Eu já sei exatamente qual é o caminho que eu vou fazer. Então é esse momento em que, certa vez, um mestre indiano, o mestre Osho, ele dizia, pegue as tintas e o pincel, pinte a sua tela e entre nele e viva o teu paraíso. Claro. E eu gosto de pensar que o paraíso não é que ele está pronto, mas tem alguma coisa que, certa vez, Jesus disse, você merece o paraíso hoje. Não significa que a gente não tenha congestionamento, não tenha trânsito, não tenha essa vida caótica que essa sociedade nos coloca, mas não significa que eu tenha que ficar com uma postura não merecedora do que existe de melhor nessa vida. Pois é, você falou aí, transforma o seu paraíso no hoje, né? Isso. Você está lançando esse livro, Transforme Seus Sonhos em Vida, Eduardo Chiniachik. Com certeza, muito do que está escrito aqui é o comportamento de uma pessoa carismática. Muito. É uma antítese quando a gente olha e diz assim, tem pessoas que têm um objetivo e têm um sonho, e transforma isso num meio de morte. Isso é, aquela pessoa que vai, se atira, bate, sofre, né? Começa a perder a saúde, começa a perder os amigos, começa a perder a família, começa a perder o amor, vai se distanciando dos filhos e quando se dá conta, ele está vivendo a morte. Ele chega onde ele escolheu chegar, mas ele chega solitário, ele chega exatamente acabado. E tem pessoas que determinam um objetivo e transformam isso em um meio de vida. Isso é, agregando pessoas, trazendo, envolvendo, se tornando cada dia mais luminoso, iluminado. Agora, Eduardo, necessariamente o carismático não é um simpático. Eu diria que nós vamos ter duas vertentes desse carisma. O carisma... Quando eu penso nisso, eu sempre penso na Elis Regina. Isso. Que era o carisma, mas não era uma pessoa simpática. Exato. Né? Agora, vamos colocar a Elis Regina no meio termo. Porque tem um Hitler e tem um Betinho. Isso. Um Hitler, ele passa a ideia de que nós somos melhores, nós somos superiores
E nós vamos ver que tem muitos líderes carismáticos dentro das organizações. Essa ideia de que nós temos que passar por cima de tudo, custe o que custar. E aí a gente começa a perceber que tem um Betinho que olha um cenário que parece impossível de ser transformado e ele olha e diz, nós podemos, nós somos capazes de fazer isso. Nós merecemos um país onde a gente se sinta orgulhoso de viver nele. Mas aí eu vou querer discutir um pouco isso com você. Vou continuar conversando com o Eduardo Chinachique. Você sabe que é muito importante esse negócio do carisma, né? A gente observa, por exemplo, quando você falou do Hitler, você pegou um exemplo bem extremo, né? E pegou o exemplo do Betinho, que eu achava uma figura incrível, maravilhosa, né? Agora, há pouco tempo, o Silvio Santos fez uma pesquisa, o melhor brasileiro de todos os tempos, né? E eu pensava assim na minha cabeça, bom, o Betinho vai ganhar, né? Todo mundo vai se lembrar do Fome Zero e tal, e o Betinho vai ganhar. E acho que ninguém, nem sei se ele foi votado, mas nem apareceu o nome dele. E pessoas, não o Hitler, evidentemente, que não tinha lá, mas assim, Vargas, né? Outros aí apareceram, né? E com muita força, né? Você não acha que às vezes o carismático do mal leva uma vantagem, não sei porquê? Até nas novelas a gente vê que os vilões parece que, né, são... Que tem um charme a mais, né? Tem uma coisa, Leão e Adriana, que às vezes, assim, a atração pelo sofrimento. E é muitas vezes essa coisa de que, como... A Adriana hoje, quando iniciou, ela falou assim, aquilo que te incomoda no outro é aquilo que você não resolveu dentro de você. Então, muitas vezes a gente vai ver que aquilo que envolve, aquilo que nos comove, nos enreda de uma forma tal, são coisas que eu ainda não resolvi dentro de mim. Então, por isso que muitas vezes... É o que falta, né, de certa forma. É o que falta. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente fala assim, eu ouvindo a Tânia, eu estava olhando e dizendo assim, atenção, quando a gente olha e diz assim, o meu filho o nosso filho, qualquer pessoa é muito mais do que qualquer comportamento que ele tenha. Não é? O valor dele, essa intensidade maior que essa pessoa tem. Por isso que muitas vezes, quando nesse início da nossa conversa, assim, ele se constrói, porque mesmo quando a gente fala assim, ele é meio retraído, é legal, mas ele está experimentando, às vezes demasiadamente, essa experiência. E aí ele pode experimentar outras experiências e muitas vezes nós vamos ajudar eles a encontrar novas experiências, novas formas de ele se autodefinir. Por isso que, quando a gente fala no carisma, a primeira coisa é se questione sobre você mesmo. Né? Busque, primeiro, acima de tudo, o autoconhecimento. Né? Estar em paz com você mesmo. Enfrentar as dificuldades que se tem consigo mesmo. Nesse momento, a gente vai começar a ter cada vez mais a percepção de coisas maravilhosas que estão ao nosso redor. Muitas vezes coisas que estão diante da gente e a gente não está percebendo. Puxa, Eduardo, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente ainda podia falar muito mais tempo aqui sobre carisma. Muito obrigada mesmo pela sua presença. A gente espera receber você aqui muitas outras vezes. Prazer é todo meu estar com vocês em casa também. E agora quem tem um recado para a gente é o Leão.